Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu tô aqui para te mostrar que depois que você conhecer qual é o seu temperamento, sua vida vai destravar. Isso mesmo, depois que a gente descobre o nosso temperamento, ou seja, a maneira como a gente olha, observa e reage ao mundo, a nossa vida começa a destravar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. E eu realmente adoro esse temperamento, não é o meu temperamento, mas eu convivo com sanguíneos e eu gosto muito de conviver com sanguíneos e eu acho que você também vai gostar de conviver com sanguíneos depois de tudo que a gente conversar aqui, porque eu digo que os sanguíneos são os guardiões da alegria. São aquelas pessoas extremamente alegres que manifestam alegria com naturalidade. Para ele estar em paz, para ele estar de bem com a vida, para estar o quentinho no coração dele, ele precisa necessariamente estar manifestando com equilíbrio a sua alegria, tá? E aí você pode estar se perguntando, Ana, e como é que eu vou descobrir se eu tenho temperamento sanguíneo? Nós caracterizamos, nós definimos, né, vamos dizer assim, os temperamentos pela união de dois aportes, de duas características, tá? No caso dos sanguíneos, ele tem dois aportes, como eu falei, tem o aporte quente e o aporte úmido. Quem tem, então, essas duas características, quente e úmido, são do temperamento sanguíneo. E o que quer dizer esse quente e úmido, Ana? O aporte, né, a característica quente, ela vem me lembrar, né, que tudo acontece fora do sanguíneo, não acontece internamente, acontece do mundo exterior. Então vamos pensar numa explosão de uma bomba, de alguma coisa, né? Vamos explodir alguma coisa. Um vulcão, né? Vai tudo para fora. Diferente de uma implosão, quando eu vou derrubar um prédio ou uma casa, por exemplo, que acontece a implosão para dentro, né? Então é explosão, é para fora, para o mundo. E eles têm um outro aporte, como eu já falei, úmido. Isso quer dizer o quê? Que eles não guardam as coisas que acontecem na vida deles, né? Então o que acontece? Vai acontecer as coisas na sua vida, do sanguíneo, né? Quem tem esse temperamento, eles vão olhar para aquilo, vão, né, dar uma olhadinha e logo já se esquece, logo a pessoa já consegue, que tem esse temperamento, elaborar o que aconteceu e bola para a próxima. Não fica lá, não retém a informação como os melancólicos, né? Que são chamados lá de memória de elefante. Os sanguíneos não vão fazer isso. Então eles vão olhar e vão deixar passar, né? Porque uma das características que os define é ser do aporte úmido, tá? Então, como eu já disse, sua principal manifestação na Terra é a alegria. E eu sempre vou dizer aqui, eles são guardiões da alegria, eles guardam a alegria debaixo do braço e nos ensina, né, os outros temperamentos a viver com alegria, a viver com essa importância, né, desse sentimento tão maravilhoso na vida da gente. Então, o que acontece? Quando eu convivo com um sanguíneo, é aquela pessoa que vocês vão reconhecer quando ele chegando, né? O ar, que é um dos símbolos do sanguíneo, ele é arrogante, que a gente fala, né? Ele arroga, ele se envolve, ele chegando e ele vai tomando conta de tudo. É aquela pessoa que, quando entra na tua casa, daqui uns 10, 15 minutos, ele já tá abrindo a porta da geladeira e ele já conversa e ele já toma conta de tudo, como se ele já convivesse naquele espaço. Porque é dele chegando. Então ele chega para falar, né, para ouvir e principalmente para ser visto. E isso acontece porque para os sanguíneos, né, essa relação do arrogar, do tomar conta, do abraçar é importante. Por isso que um valor, né, uma coisa que para eles tem muito peso mesmo, são os relacionamentos. Então, para os sanguíneos, é um valor gigantesco se relacionar com as pessoas, independente do seu temperamento ou não, ele sente necessidade de se relacionar, de falar, de ser escutado, de ser visto pelas pessoas, né? Então, o relacionamento está aí, dentre um dos valores que é a base, né, das pessoas que têm o temperamento sanguíneo, tá? Então, quando a gente lembra dos sanguíneos,
o que traz a paz para os sanguíneos? É a fala, né? É o relacionar, né? Lembra que eu falei que um dos valores é o relacionamento? E para eu me relacionar com alguém eu preciso falar. Então, o que traz a paz, o que traz o equilíbrio, o que traz o caminho do meio para os sanguíneos é a fala. É por meio da fala que os sanguíneos vão colocar essa alegria em manifestação, vão mostrar para os outros temperamentos o quanto é importante ter alegria na nossa vida. Mas aí, se eu não estiver atento, se eu não estiver aí abastecida de um conhecimento profundo sobre os benefícios e os malefícios de uma fala desequilibrada ou equilibrada, eu posso entrar em dor. Então, eu gosto de pensar assim, que quando um sanguíneo equilibrado, abastecido de conhecimento profundo, ele usa a paz, ou ele usa a fala para se sentir em paz e transmitir a alegria. E assim, construir bons relacionamentos e aí viver a sua essência conforme orientado, né? Conforme orientou Deus, né? Quando em desequilíbrio, o sanguíneo ele vai continuar usando a fala, mas é aquela fala que machuca, é aquela fala explosiva, é aquela fala que vira fofoca, é aquela fala que só ele fala, é aquela fala onde atropela as coisas. Então, é a fala em excesso, né? Potencializado no seu excesso negativo, de forma a prejudicar a sua vida como ser humano e como convivência dos outros, né? E aí ele entra em dor. Por quê? Se de um lado eu tenho uma paz por meio da fala, onde eu tenho relacionamentos para ter bons relacionamentos, né? Então eu uso a fala para criar bons relacionamentos e assim entrar em paz. Do outro lado, quando eu tenho a fala em excesso, eu não consigo construir bons relacionamentos e eu entro em dor. Então você percebe que dentro de um mesmo sentimento, vamos dizer assim, né, de uma mesma característica, aqui a fala, eu posso levar ela para o lado positivo, onde eu, de forma equilibrada, com conhecimento profundo, com sabedoria, eu consigo usar a minha fala para criar bons relacionamentos e assim ter paz. Mas que do outro lado dessa mesma coisa que é a fala, em uso demasiado, sem conhecimento profundo, usado de qualquer jeito, eu não consigo criar bons relacionamentos e, portanto, não consigo ter paz na minha vida. É muito claro. Ana, como é que um sanguíneo consegue ter paz? Como é que um sanguíneo consegue saber se está na rota certa da vida? É o equilíbrio, é o caminho do meio. Nem tanto lá, nem tanto cá. É o caminho do conhecimento profundo que eu falo. Afinal, é o conhecimento profundo que me traz paz. É o conhecimento profundo que me traz a cura definitiva para o que eu estou sentindo. Porque eu sei... E aí eu volto a falar, é o conhecimento profundo que te proporciona a cura. Porque você sanguíneo, você vai saber que você é do temperamento sanguíneo e você vai saber que uma das suas características, que uma das coisas que te traz paz na vida é a fala. E aí você vai aprender, né? Lógico, com erros e acertos, mas você vai aprender a usar a fala para criar bons relacionamentos e, portanto, te trazer paz. É assim que funciona. Quando eu digo assim, é o conhecimento que te traz a cura, é usando o temperamento, sabendo qual é o seu temperamento que desbloqueia a tua vida, é justamente por isso. Porque se você tiver o conhecimento profundo sobre qual é o seu temperamento, você vai conseguir se organizar e se manifestar de uma forma mais assertiva com aquilo que é agradável para você construir a sua paz. E a sua paz sanguínea é diferente da paz do melancólico, do colérico, do fleumático. Se você não sabe que você é sanguíneo, você tende a querer ser um outro temperamento, querer ter na sua constituição, né, na sua personalidade, características de outras
de outros temperamentos, que não é seu. E aí você pega essa sua alegria, que você é o guardião. Deus falou para você, ó, eu vou te manifestar na terra para que você exerça a sua essência e contribua com a evolução de todos, inclusive a sua e do mundo, do universo, exercendo a sua alegria. E aí você não consegue fazer isso, por quê? Porque você não tem conhecimento profundo de que você é o guardião da alegria. E aí você não consegue nem manifestar a alegria que foi o seu propósito de vida, acertado com Deus, e não consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor e entra em sofrimento e faz com que as pessoas que estão ao seu redor também entrem em sofrimento. Afinal, você não está manifestando o que você se propôs a manifestar. Quando você decidiu vir para a Terra, né, que você sentou lá com Deus, você acertou com Deus. Falou, Deus, eu vou lá para ser guardião da alegria. E aí Deus falou assim, ok, minha filha, você vai lá e você vai ser guardião da alegria, você vai manifestar isso. Uma das formas de você manifestar isso vai ser através da sua fala. Vai ser através da maneira como você vai chegar e você vai falar e você vai escutar e você vai precisar ser notada com carinho, com leveza, com suavidade. E aí, você manifestando dessa forma, você vai levar a sua vida pautada na paz. E você vai manifestar dessa forma para você poder ensinar as pessoas a serem alegres, a entender que a vida tem uma porção e precisa de uma porção de alegria para ser sólida e para ser gostosa de ser vivida. E aí, quando você em manifestação aqui na Terra, sem conhecimento profundo de quem você excessa, você coloca o excesso, né? Você coloca muito do seu tempero pela fala e você sai queimando, você sai falando demais, você sai fazendo fofoca e aí você quer fazer 1000 coisas e você não termina porque a fala te acelera. Percebe quando você é uma pessoa muito que gosta de falar muito, as palavras às vezes saem da tua boca sem antes passar pela mente. De tão acelerada que você fica, né? Você não consegue nem elaborar o que você está falando. Então você se perde nas suas palavras, você se perde na sua fala. E isso pode, com certeza, vai ferir as pessoas que estão ao seu redor. Quando na verdade a tua fala veio para manifestar a alegria, com cautela, com leveza, com sabedoria, com conhecimento profundo de quem você é. Só isso. Não é difícil. Se torna difícil para quem não tem conhecimento profundo sobre quem é, sobre qual é o seu temperamento, sobre como é a forma que você precisa manifestar as coisas. Um sanguíneo equilibrado, um sanguíneo que exerce a sua manifestação em paz, ele tem consciência disso. Ele tem consciência de que ele precisa falar, de que o relacionamento com as pessoas para ele é muito importante. Ele tem esse conhecimento, ele sabe disso. Mas ele sabe também que ele precisa se acalmar. Ele precisa acalmar a fala para que o coração consiga se manifestar também. E quando a gente escuta o nosso coração, quando a gente consegue manifestar o nosso coração, é Deus que manifesta. É a essência divina, a centelha divina que está em você, aquele seu projeto de vida que vai conseguir se manifestar. Agora, quando você fala, quando você acelera a sua fala, você fica só no mental. Você não dá a oportunidade de você escutar o seu coração, de escutar Deus. E olha a confusão que vai virar a tua vida. Porque se a tua vida veio com o propósito de manifestar Deus, de manifestar a centelha divina que está no teu coração, quando você acelera a sua mente, quando você acelera a sua fala, você não escuta o teu coração. Porque para a gente escutar o nosso coração, para a gente escutar Deus, a centelha divina que existe em nós, nós precisamos de calma, de um pouco menos de fala e um pouco mais de percepção do que está acontecendo em mim. Lembra que um dos aportes de uma das suas características, né, de ser sanguíneo é o quente, é a explosão, é o externo? Pois bem, eu preciso entender que isso é importante e eu vou manifestar isso por meio da minha fala. Ok, mas eu preciso trazer um outro aporte que são de outros temperamentos, uma pitada desse temperamento, que é o temperamento, que é a característica do melancólico, por exemplo, que é o escutar o interno, respirar,
perceber o que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso trazer uma pitada disso. Não é que meu temperamento vai mudar, porque o seu temperamento nasce e você vai morrer com o seu próprio temperamento. E é um temperamento só que você tem. Mas você pode trazer e deve trazer, e é isso que o conhecimento profundo te permite, trazer pitadas dos outros temperamentos. Pensa bem, comida boa não é comida feita com temperos diferentes, que tenha alho, cebola, pimenta, sal, cominho, apesar de eu não gostar, né? Mas que tenha páprica, salsinha, cebolinha, enfim. É uma comida feita com vários temperos. E assim deve ser a sua vida. Viver a vida, manifestar a sua vida com outras qualidades de outros temperos, mas que você também tenha muito conhecimento e muito domínio sobre qual é o seu tempero. Ah, eu sou desse tempero. Olha, então eu posso pegar aquela característica daquele tempero e usar para potencializar o meu tempero. Olha só, isso é conhecimento profundo. E se você não sabe disso, você trava a sua vida. Porque você vai sempre olhar para a vida do vizinho e você vai sempre achar que a vida do vizinho é melhor do que a sua. Porque, afinal das contas, você nem sabe quais são as suas características, como que você se manifesta, o que é quentinho para você, o que é assertivo para você. Você não sabe, porque você não sabe qual é o seu tempero. Então, quando a gente descobre o nosso tempero, a gente tem a capacidade de potencializar as coisas da nossa vida. E aí a nossa vida destrava. Porque eu sei por qual caminho seguir. O que é importante? O que eu posso dizer não? O que eu posso dizer sim? Como que eu vou me movimentar na vida? Tá aí, o sanguíneo se movimenta pela alegria. Só que a alegria em excesso, apesar de a alegria ser taxada como uma coisa boa, importantíssima na nossa vida, se ela for em excesso, ela é ruim, como tudo na vida. Tudo que é em excesso é ruim, tudo que é falta é ruim. Então eu preciso aprender a trilhar o caminho do meio. E vocês, sanguíneos, por manifestar a alegria com tanta naturalidade, vocês pecam. Porque é natural para vocês manifestarem a alegria. E se vocês não têm o conhecimento de que o excesso é ruim, vocês podem acabar metendo os pés pelas mãos, bloqueando a sua vida, porque muitas vezes você fala as coisas que não devem, porque tu estás no excesso da fala. Ah, então eu tenho que parar de falar? Um pouco, sim, não totalmente, porque para manifestar a sua paz você também precisa da fala, então você não pode se calar. Nem calado, nem falar demais. É o caminho do meio. E isso você só vai conseguir encontrar quando você tiver conhecimento profundo de quem realmente você é, de qual é o seu tempero, de como você funciona, do que é importante, do que eu posso fazer para melhorar as coisas que eu já possuo, potencializar as minhas coisas. E aí, um dos caminhos é acalmar a minha mente para que eu possa falar um pouco menos e então acessar o meu coração, acessar a centelha divina que existe em mim, acessar o Deus que existe em mim, para que eu possa manifestar de fato o meu propósito de vida e a minha essência. Muitos sanguíneos não conseguem manifestar o seu propósito de vida, a sua essência, porque estão tagarelas demais, falam demais. E o seu propósito de vida, a sua essência está no seu coração. Se você fala demais, você perde a conexão com o que está aqui no coração. E aí você não consegue manifestar o que de fato você deveria manifestar. Porque foi isso que você acordou com Deus. Deus te colocou como guardião da alegria. E isso te proporciona paz. Que você só vai conseguir essa paz por meio dos relacionamentos. Mas esse ciclo de manifestar alegria por meio dos relacionamentos, para que você tenha paz, porque assim você vai estar manifestando o seu propósito de vida, você só vai conseguir quando você tiver conhecimento profundo de qual é o seu temperamento. Seu temperamento realmente é o sanguíneo? É, Ana. Como é que eu posso manifestar? Como é que eu posso potencializar? Como é que eu posso colocar gasolina aí, Ana? Fermento para que as minhas características como sanguínea venham à tona de forma equilibrada, de forma centrada, de forma objetiva, para que assim eu possa conseguir manifestar o que eu me propus com Deus e me tornar uma pessoa mais evoluída, para que assim eu possa evoluir os meus e o todo, porque é esse o nosso projeto de vida, é evoluir, é crescer como ser humano, e crescer e evoluir as pessoas que estão ao nosso redor, e crescer e evoluir o mundo, o universo todo. Mas se você fala demais, se a sua mente tagarela demais,
você não tem como acessar o que está no seu coração. E a cura dessa sua tristeza, muitas vezes porque você não consegue criar relacionamento profundo sanguíneo, e para isso, e você precisa disso para ter paz, é porque você não tem conhecimento, você não consegue acessar o seu coração, porque tu perdeu essa conexão com o divino, com Deus, com o teu coração. Então é preciso acalmar a sua mente. É preciso falar um pouco menos, falar de forma assertiva, continuar falando sim, mas de forma assertiva, porque aí você vai estar escutando o teu coração. E aí você vai deixar Deus manifestar na tua vida. É assim que você tem que pensar. O conhecimento, só tem uma maneira de curar as coisas na nossa vida. É acessando o conhecimento profundo. Que conhecimento profundo, Ana, é esse? É o conhecimento profundo de quem você é, de qual é o seu temperamento. Porque quando você acessa e você entende como é que funciona o seu temperamento, você consegue acessar seu coração. E aí, temperamento com coração, né, desbloqueados, vamos colocar assim, você consegue formar então uma personalidade que consiga manifestar todo o seu propósito de vida sem peso, com leveza, de forma assertiva, do que é gostoso para você. Tá certo? Então pense nisso. Eu acho que depois desse vídeo você vai começar a pensar que você tem muita responsabilidade sobre a alegria, mas acima de tudo você tem responsabilidade de ser assertiva, de ser focada, de ser elegante quando você diz as palavras, porque né, uma palavra elegante quando sai de uma boca sanguínea, de um coração sanguíneo equilibrado, ele tem a capacidade de curar uma pessoa, de dizer para uma pessoa que está em sofrimento, olha só, a vida é bela, a vida é alegre, afinal sanguíneo, você é a guardiã da alegria, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.